Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar 11 coisas preconceituosas que os estrangeiros pensam dos brasileiros, né, Fá? Pois é, são os velhos estereótipos, né, que a gente ouve aí e nem sempre reflete a verdade, né, sobre o nosso país. Pois é, vamos ver, depois da vinheta. Bom, antes do vídeo, já vai dando um like aí pra gente, porque aí você já dá o like agora e já relaxa no vídeo, né? E se ainda não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e clica no sininho também de notificação, né? Estereótipo, né? Da onde vem isso, né? Por que os estrangeiros pensam certas coisas de determinados países, né? Da onde que veio essa imagem, né? Bom, a gente sabe que vem de filmes, né? A maioria, né? De filmes ou do que se vê na televisão. E o que se mostra do Brasil, Sim. né? Abroad. O que se mostra do Brasil nos outros países. Sim. Né? Abroad foi bonito, hein? Abroad. Oi, my name is Gyro. Welcome to the world of capoeira. Né? Então, assim, muitos quando pensam em Brasil, pensam, né, no carnaval. Ronaldinho, né, carnaval. Naquelas moças sambando ali no meio da floresta amazônica, com o macaco passando atrás, né? Tem gente que ainda tem essa concepção do Brasil. Tem, é verdade. Macaco passando na rua. Então a gente vai ler aqui algumas coisas do que se pensa sobre o nosso belo país. Vamos lá. A floresta amazônica, né? Quem conhece um pouquinho, né, de geografia ali sabe que a floresta amazônica, ou boa parte da floresta amazônica fica no Brasil. Sim. Então eles acham que a floresta amazônica faz parte ali do dia a dia do brasileiro. Né? O brasileiro vai trabalhar, ele pega no cipó e vai... Sei lá, não tem noção do tamanho, né, que é o país. Então a floresta amazônica, claro, é uma parte super importante do nosso país, mas ela fica, né, ao norte, noroeste. Fica ali no norte e no noroeste do Brasil, né, e assim, até Manaus, né, que é a capital do Amazonas, não tem ali um dia a dia na floresta. Manaus é uma cidade gigante, né? Uma metrópole, assim, né? Não tá ligada, né, com a floresta. Tudo bem que ela, né, é o começo ali de onde, né, é o mais perto que você tem para chegar na floresta amazônica. Mas Manaus é uma cidade grande, né, urbana. E o resto do país, então, nem se fala, né? É muito longe, né? Eles não têm noção que, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro fica, sei lá, mais de 4.000 quilômetros da floresta amazônica. Eu nunca tive a oportunidade de ir para o Amazonas, né? Sempre tive muita vontade, mas é uma viagem cara, é muito longe e é uma viagem cara. E para eles é tudo a mesma coisa, né? Não, o Brasil é Amazonas, né? A floresta amazônica. Né? Então é engraçado, né? Mas, gente, não dá para julgar, não dá, tá? Porque pensa em quantos países existem no mundo e quais são as informações que você tem sobre cada país. Pois é. Assim, a gente faz isso. A gente tem o estereótipo também na nossa cabeça. A gente pensa num país ali, né? Sei lá, a Itália, sei lá, Torre de Pisa, pizza, né? Você tem alguma coisa, você sempre tem alguma coisa que vai no teu imaginário ali do que vai ser o país. E, né, do Brasil, a floresta amazônica é isso. Então, assim, pra quem não conhece mesmo, acha que é o país inteiro. Sim. Não é? Outro estereótipo é que todo brasileiro é excelente no futebol e adora futebol. Joga super bem. Eu escuto diariamente. De onde você é? Ah, sou do Brasil. Ah, você joga futebol? Aí eu tenho que falar a piada, né? Ah, não, eu sou o único brasileiro que não gosta de futebol. Ou que joga mal. Não, porque na verdade, né, eles acham que além de você gostar, ainda você joga. Né? E a gente sabe que isso não é verdade. Isso é um profissional do futebol. A gente sabe que tem muita gente que gosta de futebol, mas é perneta, ele não joga nada, né? E no caso do Dimitri, então, nunca gostou, não joga, então fica uma coisa estranha, tipo, mas como? Eles acham estranho, eles são pra mim... Você não gosta, assim, e eles acham você um ET. Você é um ET. Se é brasileiro e não gosta, você é um ET. Mas não adianta, é estereótipo, né? Porque fala assim, poxa, se é um dos melhores
países, né, no futebol, por que todos os brasileiros não gostam? Você é obrigado a gostar. Que língua se fala no Brasil? Brasileiro. Pois é, tem gente que acha que no Brasil se fala brasileiro. Ou então, Pior ainda. espanhol. Sim. Né? As pessoas ainda confundem muito, né? Acham que tudo ali para baixo do México é espanhol. Né? Tudo a mesma coisa. Esquecem, né? Ou então que assim, que o brasileiro fala português e espanhol, que espanhol é tipo uma segunda língua do Brasil, né? Não entendem que o que se fala, né, no Brasil é português. Né? Isso está mudando, algumas pessoas mais informadas A gente sabem, né? E fique bem claro, a gente está generalizando porque é um conceito, um preconceito meio que geral, mas existem as exceções, né? Então... Sim, a gente está falando do estereótipo ali do geral. Sim. Mas eu lembro que, por exemplo, num trabalho, né, que eu trabalhei, bom, eu falei que falava português, e uma das pessoas lá tinha certeza que eu era de Portugal. E aí uma vez eu falei que eu era, né, da América do Sul, e ela falou, mas como assim da América do Sul? Como assim? Eu falei, eu sou do Brasil. Ela falou, mas você não fala português? Eu achei que você fosse de Portugal. Eu falei, não, eu sou do Brasil, mas aqui no Brasil também fala português. E a pessoa ficou assim, ela ficou lá todo o tempo achando que eu era portuguesa. Mas ela nem ficou sem graça, né? Não. As pessoas são uma pessoa, assim, sou burro e tá bom, né? Basicamente isso. Mas sei lá, é burrice, eu não sei. Não, é burrice. Não, porque tem tanto país que eu não sei nem que língua que fala. Tá, mas tem olha o tamanho do Brasil. A gente sabe, assim? país gigantesco, a gente sabe a língua, vai. A gente sabe. Não, quantas línguas se falam na China? China a gente sabe, mandarim, cantalão. Catalão não, catalão não, meu Deus. É cantonês. Que burro. Peraí, calma. Catalão. Cantonês, mandarim. Essas são as principais. Vai falar mais um monte, mas a gente sabe, o mínimo a gente sabe, entendeu? Mas outro dia, eu falei uma besteira. Que a gente tava falando, não sei o que, do Líbano, e aí eu falei, não, eu fiquei pensando lá que língua que eles falavam no Líbano fala árabe. Mas eu fiquei pensando se libanês falava... Não existe libanês? Não, existe árabe. Olha aí, tá vendo que a gente é burro. Eles são libaneses, mas a língua que se fala é árabe. Só que, por exemplo, no Irã não se fala árabe, se fala farsi. Eu só fui aprender aqui. Né? Na Turquia, eu não falo árabe, fala turco, é tudo diferente. Sim. Mas isso daí só depois, entendeu? Porque aí eu fui conhecer turco, fui conhecer iraniano, e aí fui entender. Porque às vezes parece que é tudo a mesma salada. Todo mundo fala árabe ali. Verdade. Boa. Outro preconceito comum é que... Qual é a capital do Brasil, Fá? Real. Já foi, mas é que já foi, né? Não, mas não é por isso. Não é porque já foi. Tu pode ter certeza que não é por isso que eles falam. Não é, porque é a única cidade que eles lembram, né? Aí acham que é a capital. É a cidade mais famosa. É a mais famosa. Rio é a cidade mais famosa do Brasil. Né? Lindíssima, e as pessoas conhecem, né? E tem o Cristo Redentor, lá o Pão de Açúcar. Né? É uma imagem assim de Brasil. Então eles acham que é a capital, é normal. Essa dá pra entender. Dá. Não, essa tranquilamente, né? Assim, sem a gente ficar revoltado, porque dá pra entender. Né? Difícil. Como é que ainda sabe a capital de todos os países? Não, e Brasília é muito escondido, assim, ninguém fala de Brasília, assim, não é. Entendeu? Eu entendo perfeitamente. Se falar isso, eu não vou ficar chateado. Não julgue, não fica chateado, porque dá pra entender. Né? Eu lembro uma vez que a gente falou pra um canadense que... aí é outra coisa, mas tem a ver. Você lembra, né? Uhum. Aí a gente falou que morava em São Paulo. Legal. Mas o Rio, né? A maior cidade do Brasil. Não, São Paulo é muito maior. É maior, né? São Paulo é maior. E o canadense lá, tipo, ele olhando assim, com aquela cara, desconfiando. E cruzou o braço ainda, assim. Não, mas o Rio tem muito mais gente. Não, meu querido. Não. E continuou sem gritar. Acho que não convenceu. O Brasil é extremamente perigoso, né? Infelizmente tem gente que tem essa imagem do Brasil, né? Porque também por causa de filmes, né? E o filme de violência, né? Então assim, a gente sabe, claro, que existe muitos lugares no Brasil que são perigosos, né? Onde acontece muita violência, mas isso não é a maior parte do Brasil. O Brasil é gigante.
né? Tem muitas cidades menores, onde não tem essa violência, né? Esse assalto à mão armada à luz do dia, todos os dias, né? Não é a realidade de todo mundo do Brasil, né? Assim, a gente sabe que isso acontece nas grandes cidades, né? Mas não é extremamente perigoso, que você não pode andar na rua em lugar nenhum. Não é. O cara vai querer ir com um colete à prova de bala. Né? Né? Então, assim, tem gente que tem muito medo mesmo por causa de, né, de notícias que ouvem, né? É complicado. E falando disso de São Paulo e Rio, né? Tem um outro clichê aqui que ou os brasileiros são do Rio ou de São Paulo. Não existe mais lugar nenhum do Brasil, só esses dois. Pergunto pra você, né? Você é do Rio ou de São Paulo? Eu já pergunto. Gente, são 200 milhões de habitantes, né? Um país de continental ali, né? Tem tantas cidades. E é engraçado que, sei lá, eles estão acostumados, né? Que em Canadá, por exemplo, Toronto é uma cidade grande, Vancouver, Montreal. Meu, tem algumas cidades, né, do Brasil que nem são tão conhecidas assim, que são muito maiores, né, que Vancouver, tem muito mais gente, não é nem capital às vezes. Pois é. Tá vendo? Um estereótipo que se tem do Rio de Janeiro é que a maioria da população mora nas favelas, né, que eles chamam de favela, a gente chama de comunidades. Isso também não é verdade, né? Lógico que existem, principalmente, né, pelo país ser tão grande, existem milhões de pessoas que moram, né, nas favelas, mas não é a realidade, né, da maior parte da população. Sim. Teve um caso, inclusive, de um canadense que eu conheci, que ele falou que ele foi pro Brasil visitar a favela. Ele queria... O objetivo dele era visitar a favela. O turismo dele foi esse. Pitoresco, né, diferente. Pois é. Muitos estrangeiros, eles acham que o brasileiro tem uma característica física específica, né? Eles acham que, sei lá, tem aquela cara de brasileiro. Imagina ali, né, principalmente a brasileira, né? Não só do brasileiro, mas a brasileira vai ser uma mulher, né? Mulata, com corpo bonito, né? As partes avantajadas. Eles não imaginam que o Brasil é tão variado, tem uma diversidade enorme, né, de tipos físicos. Né? Pois é. Então, quando a gente fala, não, lógico, mas também existem, né, os negros, os brancos, os muitos descendentes de japoneses no Brasil, tem os descendentes de alemães, tem loira de olho azul, né? Então eles não entendem que o Brasil é tão diverso, né, nos tipos físicos, assim, muita gente acha que é um tipo só, né, e aí quando eles veem, sei lá, o Dimitri, que é, né, branco, de olho azul, assim, não vão achar que ele é brasileiro. Nossa, mas você não tem cara de brasileiro. Já ouvi isso muito, já ouvi muito. O estereótipo é esse. O que é a cara do brasileiro? O brasileiro não tem cara, né, é um povo muito misturado. É uma mistura ali de tantos e tantos imigrantes que vieram de diversas partes do mundo, da África, da Europa, da Ásia, né? Então a gente tem brasileiros de todos os tipos. Tem gente que acha que eu sou árabe, né? Que, sei lá, que eu sou iraniana. Chegam falando em farsi com você. E o Dimitri também acha, não, mas você não parece brasileiro. E aí, qual que é a cara do brasileiro? Se a gente não parece brasileiro... É porque o brasileiro, na cabeça deles, tem uma cara, que não é a nossa. Pois é, exatamente. E a gente falou anteriormente sobre o futebol, né? Também, todo brasileiro automaticamente tem que dançar samba. Gostar de carnaval. Gostar e dançar. Sambar, isso aí. Olha a Fabiana com samba no pé que ela tem. Tenho, mais que você eu tenho. Mais que você eu tenho. Mas isso é estereótipo, não tem jeito, né? Porque o carnaval é uma festa muito conhecida, né? Uma festa linda, né? Então o desfile das escolas de samba é uma coisa que é mostrada em todo mundo. Então eles acham que automaticamente todo brasileiro e a brasileira sabe sambar e vai gostar de carnaval. Para quem conhece um pouquinho mais, né, do Brasil, alguns estrangeiros acham que os brasileiros e os argentinos se odeiam, que existe uma grande rivalidade, né, entre os países. Acho que também isso é por causa do futebol, né? É Pelé e Maradona, né? Mas, gente, a gente sabe que isso não é verdade, né?
Gente, que odeio. Que a gente odeia argentino? Tem gente que deve A odiar, gente tem amigo né? argentino. A gente adora, pois é. Né? Como é que a gente vai odiar argentinos, os nossos irmãos? Né? A gente não odeia nada. Eu não odeio nada, paz e amor. Mas assim, eu não vou negar que deve ter gente tonta que odeia. Argentina? Mas aí é tonto, aí é pessoa tonta, né? Não sei nem quem é, mas eu odeio. É pessoa tonta, você me desculpa, você que tá assistindo odeia, você é tonto. Desculpa. Mas assim, não faz sentido nenhum, né, Fá? Não faz sentido nenhum. Mas isso sim, isso você vê que é uma pessoa um pouco mais esclarecida, que ela entende do futebol. Já sabe até rivalidade. que Buenos Aires não é a capital do Brasil e que é outro país, né? Argentina, Brasil. Então aí já tá muito profundo. Tá muito esclarecido isso. E a gente comentou anteriormente, né? Mas é isso. Tem alguns que ainda acham que tem macaco correndo na rua. Aí vem daquela história da floresta amazônica, né? De achar que, sei lá, tudo é uma floresta, que a gente vive. Mas sabe que tem uns filmes que são assim, alguns filmes que se passavam no Brasil, não lembro o que era, mas era alguma coisa assim, que tipo, a pessoa tava em São Paulo ou no Rio, sei lá, e aí pegava um carro, em meia hora de carro, ela já tava na floresta amazônica. Aí isso contribui para esse tipo de imagem, né? A pessoa acha, não, o cara tava no Rio ali, acabou de passar de carro pelo Cristo Redentor e agora já tá lá em The Jungle. Né? Aí, geograficamente perfeito. Aí vai fazer o quê? Né? A pessoa fica confusa, normal. Então, assim, macaco na rua, né? Eu tenho que explicar. Não, nunca vi. Já perguntaram isso? Não, nunca ninguém perguntou, assim, claramente. Claramente, só insinua, né? Se tinha macaco na rua, não. O próprio Street Fighter com o Blanca lá, o Blanca com um monte de macaco, cobra, né? Mas, gente, assim, macaco não tem, mas tem saguizinho. Tem sagui. Olha aí. Pô, minha mãe mora em São Paulo e lá no condomínio de vez em quando aparece saguizinho, sim. Olha aí. Meu pai já viu tucano lá em São Paulo. Verdade. Tem, não é que assim, talvez isso seja muito exótico para eles. Né? É muito difícil, né? Eu sou de São Paulo e infelizmente a gente não tinha muita fauna ali para apreciar. Mas tem fauna, barata, rato. Isso. Mas de vez em quando pareciam uns bichinhos lá. Por exemplo, lá onde minha mãe mora é São Paulo. E tem aquelas maritaquinhas, aquelas coisas lindinhas lá. Os periquitinhos, né? Os papagainhos pequenos. E de manhã eu acordava com o canto das maritacas, fazendo um barulho lá. E era meio de São Paulo. Então, assim, tem, que nem aqui. Aqui a gente tá perto, assim, além de ter urso, essas coisas. Aqui em casa, vira e mexe, tem garça. Esquilo, castor passando aqui atrás. Coruja na árvore. Então é assim, às vezes eu me sinto na Floresta da Branca de Neve aqui também. E é um estereótipo e é verdade, aqui no Canadá, então. Pois é. Né? Não é que toda hora você vai ver, mas acontece. Então eu acho que em São Paulo também. Mas macaco tem só os saguizinhos. Saguizinho. Muito boa essa lista, desmistificando e alguns até confirmando, inclusive. Pois é. Mas assim, não dá pra julgar, como eu falei, não dá pra julgar. O mundo é tão grande, não tem como a gente ter informação precisa de todos os países. A gente também faz muito erro. A gente também já pagou muito mico. Principalmente com tanto estrangeiro que a gente conhece aqui, a gente já deve ter falado muita besteira. A gente nem percebeu, né? Sem perceber, sabe? Né? E pagar mico como os estrangeiros pagam quando falam com a gente. É a vida. Mas é a vida, é vivendo e aprendendo. E aí, o que vocês acham? Vocês concordam ou não com esses preconceitos que a gente comentou aqui, né? Ou se lembrarem de mais algum, coloquem aí nos comentários. É isso aí. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho do YouTube para receber as notificações assim que os vídeos forem ao ar. Valeu e até a próxima. Tchau, até mais.